Fala, meus amores do nono ano, todo mundo bem? Espero que sim, eu tava morrendo de saudade desses nossos videozinhos e hoje eu produzi esse daqui pra gente fazer a nossa correção das atividades revisionais. Primeira coisa, deu tudo certo? Conseguiu fazer todas as atividades? Foi super tranquilo, né? Porque todos os temas que eu coloquei pra você interpretar, a gente tinha comentado nos nossos vídeos, viu? Então, voltou nas videoaulas, conseguiu responder tudo certinho? Vamos ver aqui na correção? Então, partiu! Bora lá, meu amigo! Primeira coisa, você tinha lá a questão de número 2, você deve estar se perguntando, ué, Valéria, mas cadê a questão de número 1? A primeira questão era a respeito do seu nome, sua série, turma e tal, e depois a gente seguia já para a questão 2. E eu coloquei para você na questão 2 fragmentos, certo? Do livro, da obra-prima, né? Os Sertões, livro maravilhoso, certo? E então, era para você fazer uma interpretação a respeito disso. Pesquisou um pouquinho a respeito do próprio autor, né? Do próprio livro em si. E aí, então, foi responder com bastante tranquilidade. E eu coloquei para você trechinhos, ok? O texto 1 dizia assim: então, a travessia das veredas sertanejas é mais exaustiva que a de uma estepe nua. Nesta, ao menos, o viajante tem o desafogo de um horizonte largo e a perspectiva das planuras francas, ao passo que a caatinga o afoga, abrevia-lhe o olhar, agride, o estonteio, enlaça-o na trama, e aí então ele vai para o texto 2. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações. Olha o texto 3. Decididamente, era indispensável que a campanha de Canudos tivesse objetivo superior à função estúpida e bem pouco gloriosa de destruir um povoado dos sertões. Havia um inimigo mais sério a combater em guerra, mais demorada e digna. Gente, e aí então você devia estar se perguntando, Valéria, mas sobre o que se trata tudo isso? Gente, o próprio título da obra já diz. O sertão em si, né? A questão do próprio povo, da miséria, da fome, né? Da luta do povo, que é do sertão em si, que é chamado de sertanejo, não é mesmo? E aí a primeira questãozinha dizia pra gente assim, de acordo com o texto 1. Então você tinha que voltar lá no texto 1 e responder, ok? Como é a natureza no lugar onde vive o sertanejo? Então, analisa essa natureza, ok? E aí a seguinte pergunta, ela é acolhedora ao homem? Então a gente já sabe que ela não é acolhedora de forma alguma. Por quê? Porque olha o que ele vem dizendo. Abrevia-lhe o olhar, agride-o, enlaça-o na trama, árvores sem folhas, galhos secos. Todas essas características são colocadas ao próprio ambiente do sertanejo, ok? E aí então na 3, o texto 2 voltava no texto 2 e analisava, ok? O texto 2, ao descrever o sertanejo, apresenta como contraditório certos aspectos de sua constituição física e seu comportamento. E eu pedi para você comentar essa contradição. E a contradição era aquela quando a gente diz assim, ó, o sertanejo, embora seja magro e franzino, ao mesmo tempo se torna um forte e trabalhador. Tá aí, ó, a grande contradição. O ato de ser aparentemente fraco, não, ele é um ser forte. Ele é aparentemente franzino, mas ele é trabalhador, ele luta pelo que ele quer. Olha essa contradição, ok? Indo para a questão 4, então. No primeiro parágrafo do texto 3, o autor critica a guerra, né, em si e afirma que outra guerra mais demorada e digna deveria ser travada. Qual era essa guerra? Gente, é uma luta, é uma batalha de séculos e séculos e séculos, que é literalmente a guerra do combate à seca, à fome da região do Nordeste. Então é uma luta, é uma batalha de séculos, né? E a questão 5,
eu coloquei para você dois textos. O primeiro, eu coloquei um trechinho que dizia assim: a colonização portuguesa no Brasil teve como principais características civilizar, povoar, exterminar, explorar, conquistar e dominar. Sabemos que os termos civilizar, explorar, exterminar, conquistar e dominar estão diretamente ligados às relações de poder de uma determinada civilização sobre outra, ou seja, os portugueses submetendo ao domínio de conquista aos índios e por aí vai, né? Olha o próximo texto 2, Fado Tropical. Coloquei um trechinho também para você. Ó musa do meu fado, ó minha mãe gentil, te deixo contesnado, né? No 1º abril, mas não se tão ingrata, não esquece quem te amou, e nem tua densa mata se perdeu e se encontrou. E aí, então, a questão dizia assim, releia o trecho transcrito no texto 1. Sendo assim, ressaltamos que o Brasil foi conquistado e não descoberto. Um diálogo estabelece entre os dois textos. É estabelecido um diálogo entre os dois textos, considerando a letra que você teria que ter marcado era a letra D, um fato histórico responsável por profundas mudanças de ordem social, econômico e, acima de tudo, cultural, não é mesmo? E a questão 6, ainda analisando esses dois trechos, ao focar a colonização portuguesa no Brasil, a canção selecionada faz uma abordagem. E que tipo de abordagem é essa? É uma abordagem totalmente crítica, né? A essa aculturação, essa imposição, né? Olha a questão 7. A miséria é de todos. Como entender a resistência da miséria no Brasil? Uma chaga social que remonta aos primórdios da colonização. No decorrer das últimas décadas, enquanto a miséria se mantinha mais ou menos com o mesmo tamanho, todos os indicadores sociais brasileiros melhoraram. Há mais crianças em idade escolar frequentando aulas atualmente do que em qualquer outro período da nossa história. E aí você continuava e vinha para a pergunta. O título dado ao texto se justifica porque o título A Miséria de Todos é justificado em cima de qual ideia? Letra D. A miséria deveria ser uma preocupação de todos nós, não apenas de um grupo específico, né? E aí, vindo para a questão 8, no campo diplomático, começa a exercitar seus músculos. Com essa frase, o jornalista quer dizer que o Brasil, letra C, está iniciando seu trabalho diplomático a fim de marcar presença no cenário de onde? Do exterior, por isso ele cita lá que é no campo diplomático, não é mesmo? Olha a questão 9. Cliques, por mais gentileza, no Face somam 8.000 por semana, ok? E aí ele diz pra gente lá, Nova York, Estados Unidos, dos 7.185 funcionários do Facebook, Arturo Bejar talvez seja o cara com o serviço mais complicado. Não, ele não é responsável por aumentar o faturamento com propagandas, nem manter o site funcionando 24 horas por dia. Bejar tem uma tarefa muito mais insondável. Ensinar o 1,3 bilhão de usuários do site, especialmente as dezenas de milhões de adolescentes, como ser respeitosos e gentis uns com os outros. Respeitoso? Na internet? Tá fácil. Isso nunca vai dar certo. E aí você finalizaria o seu texto e analisaria comigo. Diante do julgamento de que seria, né, uma iniciativa boba, quais são os argumentos empregados por Bejar para refutar essa atitude, né? Literalmente, gente, ele aposta na empatia, na gentileza, na atitude que gera o bem do outro, né? Mesmo com a questão do próprio distanciamento, mas ele trabalha com as relações interpessoais, né? Com o ato de você respeitar o espaço do outro, mesmo sendo no mundo da internet. Olha isso. Olha a questão 10. Releia o trecho a seguir. Dos 7,7, né? 1.185 funcionários do Facebook, Arturo Bejar talvez seja o cara com o serviço mais complicado. Não, ele não é responsável por aumentar o faturamento e tal. Aí a pergunta já diz,
Já nesse início, o narrador chama a atenção para o caráter inusitado do texto. A que fato essa surpresa deve ser atribuído? Literalmente, quando ele vem citando pra gente, ele fala a respeito, né, dessa agressividade virtual que é encontrado. Então, mesmo sendo tudo isso, ele encontrou vários artifícios, várias artimanhas e tem, acima de tudo, o cuidado, a atenção para trabalhar com uma abordagem para com o outro mais respeitosa. Por quê? Porque para ele são pontos cruciais para alguém que está logado, para alguém que está no mundo da internet, né? Ele diz que é algo extremamente importante. Olha lá a questão 11. Socorro, alguém me ajude. Claro. Que bom que apareceu, estou preso aqui sozinho. Você pode me ajudar? Pronto, agora você não está mais sozinho. Um dos mecanismos para a construção do humor em uma tira está na quebra de expectativa né, que o leitor ele tem a respeito do que está rolando ali na tirinha, certo? Então, nessa tira, esse processo, ou seja, essa ruptura, essa quebra, ela acontece, letra D, no último quadro, quando o Hector entra na prisão. Ele não libera o amigo, ele entra, né, para literalmente, em vez de libertar o amigo, ele tá lá dentro fazendo a companhia. Meus amigos, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha conseguido corrigir tudo certinho, bonitinho, deixa uma mensagenzinha para você que nenhum obstáculo será grande se a sua vontade de vencer for muito maior, né? E aí eu deixo meu beijo enorme para cada um de vocês. Aproveitem essa semana para fazer as redações que às vezes você ainda não fez e tal. Responda os exercícios da galera que você ainda não conseguiu. Assista as videoaulas que às vezes você deixou passar um pouquinho. Então, coloca tudo em dia, porque para a próxima semana tem muita novidade que vocês vão adorar. Um beijo enorme para cada um de vocês.